Segunda parte do consultório desta segunda-feira, vamos agora aproveitar para alertar e recordar que é importante um diagnóstico rápido, um diagnóstico o mais precoce possível ao nível da oncologia. Não é propriamente uma novidade, mas convém sempre alertarmos e agora também fazendo a ligação com a conversa que tivemos com o Dr. Lúcio Batista, recordar que existem outras patologias, com risco de morte e, portanto, é preciso estarmos atentos aos sinais. 225-083-204, o número para o qual pode continuar a ligar, vai poder esclarecer as suas dúvidas sobre a especialidade de oncologia. Consultório@portocanal.pt, o endereço eletrónico para deixar as suas questões por escrito, caso não possa entrar em direto connosco via telefone. Cumprimentar então a doutora Sónia Rego, especialista em oncologia. Muito boa tarde, doutora Sónia. Boa tarde, já sei Rafael. que vai poder finalmente descansar, porque também sei que para os especialistas em oncologia desta área foi um período subejamente desafiante. Se já é uma especialidade desafiante no vosso dia-a-dia, este período, adicionar a pandemia mundial, também não ajudou nada, não é? Não, de todo, por diversos fatores, porque, como eu já tive a oportunidade de falar também outras vezes, já é uma doença que por si só já impõe que seja o diagnóstico rápido, seja tudo muito cuidadoso e atento, e muitos doentes acabaram por ter medo de fazer os tratamentos também, e tinham dois medos. Tinham o medo da própria doença, que já era algumas vezes conhecida, outras vezes ainda não, e também tinham medo do Covid, como todos nós, que já sabemos alguma coisa, mas ainda não sabemos muito. Portanto, foi uma época que eu costumo dizer de trabalho a triplicar, sem dúvida alguma, porque acabava por ser também um esclarecimento da própria doença oncológica, mas também mostrar aos doentes que era importante tratar-se independentemente do Covid. Tínhamos é que tomar medidas acrescidas, não é? Exatamente, portanto, fazer tudo isso com a extra segurança. Se já era uma preocupação a segurança, porque sabemos que o doente oncológico depois também tem o seu, sobretudo aqueles que já diagnosticados e em tratamento, têm o sistema imunológico mais debilitado e, portanto, extra cuidados, não é? Exatamente, e é isso que também, quando eu digo que foi um trabalho a triplicar, é um bocadinho nesse sentido, porque houve muitos casos que praticamente tínhamos que quase que forçar os doentes a serem tratados. De uma forma, tínhamos que lhes mostrar a importância realmente de eles serem tratados, mesmo nesta época Covid. Agora, já parece que a grande população, a população em geral, já está mais ambientada. Acho que todos nós acabamos por estar mais ambientados com o Covid. Não sei se isso é bom, se não é bom. Estamos assim, já estamos numa coabitação mais pacífica. Exatamente. Com esta realidade, não é? Com o novo normal. Perfeito, coabitação. Nós já coabitamos, nós e o Covid, e eu julgo que até os meus doentes, os doentes oncológicos, também estão já mais serenos. Agora, temos é que realmente, e este tema, mais uma vez, falar porquê? Porque das pessoas terem a noção que é importante haver esse diagnóstico, porque também não é segredo nenhum que quanto mais cedo é o diagnóstico, melhor é o prognóstico. Mas para o diagnóstico ser feito, não é assim por acaso, portanto tem que haver a sensibilização da população para a população, e daí as campanhas são importantes, meios de comunicação, e vocês, acho que todos nós vos devemos muito de nos ajudarem nessa divulgação, sem dúvida alguma, porque atinge um número muito grande de pessoas e as pessoas muitas vezes não querem ligar, não querem recorrer ao seu médico e às vezes isso vai protelando um diagnóstico
que, quando chegam até nós numa fase tardia, o prognóstico é sem dúvida pior. Nós agora, a propósito do Covid, e já que entramos a falar um bocadinho de Covid, a percepção que nós temos, eu não tenho dados contabilísticos, porque ainda é cedo para se ter esses dados, nem eu e nem ninguém tem os dados fidedignos, mas a impressão clínica que temos, na nossa prática clínica, é que nos tem chegado menos diagnósticos, sim, e os que nos chegam já são numa fase mais avançada do que na mesma época comparativamente, por exemplo, com o ano passado. Portanto, nestes meses já deu para perceber que, de facto, os diagnósticos em número foram em número menor, mas também, por outro lado, e indesejavelmente, porque é exatamente isso que queremos que não aconteça, chegam já os casos bastante avançados. Exatamente. E deverá ser naturalmente por causa disso. Vivemos num período de pós-confinamento, alertar e relembrar que, com toda a segurança também, os hospitais públicos, privados, os consultórios estão, já sabem como é que têm que receber as pessoas, como é que devem proteger os profissionais de saúde e, portanto, estão reunidas as condições para que as pessoas estejam atentas aos sinais de alerta, possam pedir ajuda. Sinais de alerta... Sabemos que se a doutora Sónia estivesse aqui a enumerar os sinais todos de alerta de todas as áreas de oncologia, seria difícil, mas traços gerais, aqueles que a doutora Sónia normalmente relembra, quais os sinais de alerta para os quais ninguém deve fechar os olhos? Claro. Uma coisa fundamental, e já temos abordado várias vezes sinais de alerta, e nunca é demais, acho que são assuntos que nunca é demais falar, justamente por causa disso, para sensibilizar, mas fundamentalmente um sintoma ou sinal que seja persistente é porque alguma coisa não está bem. Não quer dizer que seja cancro, mas quer dizer que tem que ser avaliado pelo seu médico assistente. E isso é fundamental que todas as pessoas tenham essa noção. É claro que depois há sintomas e sinais mais específicos, nomeadamente perda de sangue pelas fezes ou pela urina, alterações de trânsito gastrointestinal, emagrecimento sem causa aparente, alguma dor persistente e que não tenha tido um traumatismo naquela região, que tenha uma tumefação, portanto um papo, não é? Vulgarmente, popularmente chamado por papo, em algum sítio, mas que não tenha batido. Portanto, estes são sinais fundamentais e que se deve dirigir ao seu médico assistente para ser avaliado. E depois isso, no fundo, acaba por ser uma corrente, porque o médico assistente vai avaliar clinicamente e, se assim o entender, vai pedir algum exame complementar. O exame complementar pode ser TAC, pode ser ressonância, pode ser ecografia, análises, portanto, colonoscopia, endoscopia, pode ser uma série desses exames que mais se adequar para a queixa que o doente tem e a clínica que ele apresenta. E quanto mais rápido isso for, portanto, quase que eu digo, e eu sou defensora, e parece que também se tem vindo a debater, de se criar uma via verde oncologia. Sim, porque via verde oncologia, porque se nós tivermos uma forma de alertar, eu já sou oncologista, a maior parte dos doentes que me chegam a mim já têm o diagnóstico oncológico, mas os médicos de medicina geral e familiar, de cuidados primários, se tiverem uma via de alertar que desconfiam, não quer dizer que seja, que desconfiam que se trata de um doente oncológico, podemos ter um exame complementar a ser realizado mais rapidamente, um relatório desse exame mais rápido, para ser avaliado novamente pelo médico, se for preciso a caracterização por biópsia, que a grande maior parte das vezes é também tudo isso ser rápido, para depois haver uma reunião de grupo e se juntar essas pecinhas todas de puzzle para depois termos a proposta terapêutica e começarmos o tratamento. Portanto, no fundo, agilizar aqui um bocadinho todos os procedimentos que, de resto, e uma vez mais,
ficaram um bocadinho mais lentos com a própria pandemia. Portanto, aquilo que já fazia sentido, que era agilizar um pouco mais aquilo que já existia, o ritmo existente, ainda ficou um bocadinho mais lentificado. Ficou porque também houve um medo, eu acho que da população em geral, eu acho que não podemos culpabilizar aqui os doentes de maneira nenhuma, porque também nós sabemos que alguns serviços ficaram também em funcionamento reduzido, depois também as equipas foi realizado equipas espelho, não é? Portanto, uns ficavam em teletrabalho para depois, se fosse necessário, trocar por causa da quarentena. Tudo isso também foram medidas de segurança que foram adotadas. Também tinha e tem que se proteger as equipas, porque também se não houver cuidadores e especialistas, não há tratamento. E eu costumo dizer, uma das especialidades que realmente nunca parou foi a oncologia, porque os tratamentos oncológicos exatamente, tiveram que continuar e, como eu digo, além de não se ter parado, também foi um trabalho mais, não em número de doentes, eu não acho que aumentaram neste período o número de doentes, comparativamente com os outros anos, e acho que aumentou foi, não é também a dedicação, o que nós tivemos de fazer com os doentes, explicar detalhadamente a importância, o acompanhamento foi mais, sugou-nos um bocadinho mais. Porque as pessoas estavam... E naturalmente, o paciente oncológico já sabemos que tem características muito especiais. E dependendo da neoplasia em questão, também, não é? Naturalmente, o cancro da mama para uma mulher terá as suas especificidades. Portanto, tudo isto à volta do que é depois muito específico de cada cancro, não é? Deixa a mulher ou o homem mais ansioso, mais carente, vamos dizer assim. E a pandemia não veio ajudar nem nada a tudo isto. Portanto, são pacientes que estão sempre muito face a face com a incerteza, com aquilo que pode ser mais tempo de vida ou menos tempo de vida e a própria qualidade de vida, não é? Portanto, é sempre aquela patologia, aquela especialidade dentro da medicina que os pacientes exigem ali do oncologista, não é? E porque no fundo é um baque, não é? A pessoa saber que tem um diagnóstico de um cancro, portanto, o cancro está muitas vezes relacionado com a morte. O que nós sabemos aqui, sabemos, já tem sido divulgado, cada vez mais há melhores resultados, tem havido mais investigação, mais tratamentos dirigidos para cada tipo de cancro. Portanto, cada vez mais deve-se distanciar essas duas palavras, não é? Exatamente. Cancro e morte, até porque uma não é igual à outra, de todo, felizmente. De todo. Eu costumo, muitas das vezes, o que eu digo é assim, partir vamos todos. Eu não uso muito a palavra morrer, não é? Eu uso mais partir. A doutora Sónia diz muitas vezes, todos temos que partir um dia, não é? E vamos todos partir um dia, é verdade. Isso aí... Temos duas certezas, uma que nascemos, estamos cá, outra que vamos partir. Mas cada vez mais acreditamos, e os estudos têm mostrado, as pessoas partem com o cancro e não do cancro. Até pensei que era essa frase que ia dizer, que eu essa frase também digo. Essa é a segunda frase que a doutora Sónia também diz muito. Porque realmente estamos a conseguir fazer, mesmo em doenças metastizadas, não é sempre, infelizmente ainda não temos o sucesso em todos os cancros, mas mesmo em doenças metastizadas estamos a conseguir tornar o cancro numa doença crónica. Daí ser importante irmos nos familiarizando com esta palavra, com esta doença, porque muitas vezes eu digo palavra mesmo, porque há pessoas que dizem eu tenho uma coisinha, parece que têm medo de dizer cancro. A palavra cancro, se nós formos ver, já é uma palavra forte realmente, não é? Até a parte sonora, não é? Cancro é uma palavra forte. Portanto, vamos tentar, não dá para dizer de outra maneira, há neoplasia, mas também
não é assim tão mais agradável. Neoplasia, pois não, porque neoplasia às vezes a pessoa até fica, mas isso é o quê? É bom, é mau? Vamos tentar lidar da melhor forma, que é para podermos não encobrir nada e para as coisas serem feitas num tempo mais correto e o tempo mais adequado possível para haver melhores prognósticos, porque já temos melhores resultados. Portanto, estamos à espera ainda de melhores, que é isso que vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma. E algo que é perseguido, vamos dizer assim, pelo médico-oncologista, por todas as equipas multidisciplinares que estão à volta do paciente oncológico, pelo paciente oncológico e pelos familiares e amigos do paciente oncológico, é tempo. E para haver tempo, é preciso agir a tempo e horas, não é? Exatamente. Tempo e com qualidade. Cada vez mais também estamos adeptos de tempo, sim, com qualidade. Portanto, viver o dia-a-dia com qualidade, também eu uso muito com cancro, sem cancro, vamos todos partir um dia, portanto, enquanto cá estarmos, vamos viver com qualidade e qualidade faz parte de não negligenciar algum sinal ou sintoma que não era suposto ter e que se tem. E temos que ser nós próprios. Ninguém conhece melhor aliás, ninguém deveria conhecer melhor o nosso corpo do que nós mesmos. Exatamente. Se bem que há situações, claro, que nós não somos especialistas, nem temos que andar sempre a pensar em doenças. Não é essa a lógica daquilo que estamos a dizer. Agora perante um sinal, e a doutora Sónia já enumerou alguns, e sobretudo nesta fase em que é muito mais fácil ir a um motor de busca e colocar os sinais e sintomas e tentar perceber o que é que aparece como resultado, também não é isso que estamos a dizer. Agora, quando algo é persistente, quando há uma mudança visível, pedir ajuda a quem nos pode ajudar. Exatamente. E aí vai ser esse médico assistente que vai direcionar e vai filtrar também, mediante as características das queixas, direcionar para os exames que deve pedir ou não, ou para a terapêutica, para a medicação. Às vezes não é preciso exames, é só, acaba por ser com medicação ou então pode sossegar a pessoa e não ser nada de especial. Mas é como a Rafaela disse muito bem, tem que ser avaliado pelo médico assistente e mediante isso é que se deve orientar. Mas todo esse processo, se for orientado de uma forma rápida, é tão diferente em termos de prognóstico. Isso nós vemos na nossa prática clínica, a diferença, faz toda a diferença. E aí não há disparidades em nenhum tipo de cancro, não é? Portanto, o diagnóstico precoce em todas as doenças é fundamental. Agora, já sabemos que, é claro que ainda há alguns tipos de cancro que gostaríamos de ter melhores prognósticos do que o que temos hoje em dia, mas a investigação está a ser feita, portanto estão a surgir também novos tratamentos, portanto cada vez mais temos melhores resultados e também, lá está, se o diagnóstico for precoce, acabamos por, a grande maior parte das vezes, ter melhores resultados. Agora, no que diz respeito a esta estação do verão, não é? Nós estamos sempre a dizer, e é bom que as pessoas não se autoconfinem e não acabem por beneficiar daquilo que o verão pode dar. Vamos só falar aqui daquilo que são os sinais do cancro de pele, porque acho que se calhar era importante deixarmos essa alerta, até porque no cancro de pele é relativamente visível, não é, doutora Sónia? A não ser nas costas, que muitas vezes não temos tanto acesso, não é? Não se tem acesso e acabamos por não avaliar tão bem.
O que é que devemos estar atentos? Primeiro, as medidas preventivas, que hoje por acaso não abordamos, mas já abordamos outros dias. Já era a minha pergunta a era? seguir. Pronto. Parece que me deu aqui. As medidas, estamos em as medidas preventivas. As medidas preventivas, como também já tem vindo a ser divulgado, o sol faz bem e devemos apanhar sol, mas existem horas que não se deve apanhar sol de uma forma direta, que são as horas de maior pico que nós já sabemos. Portanto, de manhã e ao fim do dia são as horas preferenciais para apanhar sol. Apanhar sol sempre com protetor solar adequado à pele, 50, 30, abaixo disso acaba por ser uma proteção fraca para a maioria das peles. Portanto, esses no fundo, e passar várias vezes o protetor solar, não é? Porque às vezes passa-se só de manhã e esquecemos que não dura o dia todo ou também com a água sai. Quando é que vamos suspeitar que alguma coisa não está bem? Quando temos alguma lesão, algum sinal que mudou a característica em termos de tamanho, se aumentou, se tem os bordos irregulares, portanto não está redondinho, está de uma forma irregular, ou então sobrelevado, está elevado. Também às vezes quando tem comichão, também é um fator que deve ser avaliado. Portanto, mas principalmente sinais que tenham mudado a sua característica devem ser avaliados ou por um dermatologista ou por um oncologista. Agora, de uma forma também geral, já que estamos aqui a falar também de diagnóstico precoce, etc., importa também alertarmos para aquilo que está nas nossas mãos também. Portanto, o diagnóstico precoce, e nós estarmos atentos e pedirmos ajuda, é algo que nós podemos e devemos controlar. Outra coisa que podemos e devemos controlar é a prevenção que está ao nosso alcance. Queria saber que medidas gerais para prevenir, obviamente, a maior parte das neoplasias, mas também gostava de lhe perguntar, há muita gente que, por extra zelo ou porque, de facto, vive realmente preocupada com algum medo das doenças, não é? Há pessoas que, com antecedentes familiares ligados ao cancro, também questionam muitas vezes se devem ou não e que exames há para perceber se um dia, eventualmente, poderão desenvolver a doença. Portanto, se calhar começamos por responder a esta dúvida e depois fazemos a prevenção geral para irmos para intervalo. Ora bem, os fatores genéticos não é da forma como as pessoas acham, ou seja, dirijo-me a um médico e quero saber se tem uma maior propensão ou não de vir a desenvolver cancro. Não é bem assim. É claro que pode ser feito... Não se pode dar essa certeza a 100% a nenhum paciente, não. Doutora Sónia? Mas é claro que pode-se saber se, mediante a história genética, a história familiar de cancro, pode-se saber se tem alguma mais probabilidade ou não. Fora isso, não há ainda nenhum estudo que possa ser feito numa pessoa saudável e que não tenha documentado o cancro. O que há, fatores genéticos, em pessoas que tenham cancro e que esse tumor, quando é biopsado, muitas das vezes, se desconfiamos que tem um fator genético, faz a pesquisa de mutação genética. Aí sim, e se tiver mutação genética, vamos comunicar os outros membros da família chegada, portanto faz a árvore genealógica e vai-se, portanto, fazer o histórico. Isso acontece muitas vezes na mama, porque também não são todas as mutações que são conhecidas. Portanto, acontece algumas vezes no cancro da mama, que é o BRCA1, o BRCA2, que também já abordamos outras vezes aqui, mas é um tipo de caracterização genética que, quando está presente num determinado tipo de tumor, por exemplo, o doente tem alteração de BRCA1 ou BRCA2,
Se a doente tiver, vamos chamar os membros dessa doente, filhos, irmãos, pais, tios, primos. E não são só as mulheres. Não, não, até pelo contrário, não é? Até pelo contrário, quando estamos a falar do cancro de mama. Também já há, no cancro de pâncreas, alguns estudos de um tipo de mutação, mas também ainda está num período investigacional ainda. E também pulmão já vai havendo, portanto já há algumas mutações que já desconfiamos, mas o que temos certeza é realmente o da mama. Em relação aos fatores de risco, o que é que nós sabemos? Alguns são mutáveis, podemos alterar e não é por falta de divulgação, porque realmente têm sido divulgados e eu acredito que todas as pessoas que fumam sabem que fumar que é cancerígeno. Todas as pessoas que bebem bebidas alcoólicas em exagero sabem que as bebidas alcoólicas em exagero é um fator cancerígeno também. Deve ser uma alimentação saudável. Eu dizer, deve-se, comer cozidos e grelhados também, não só exclusivamente, mas não abusar em determinados alimentos, porque sabemos que alguns também são cancerígenos. E depois há fatores que não conseguimos mudar, como a idade. À medida que a idade vai passando, temos mais propensão a ter cancro, apesar que cada vez mais vemos pessoas mais novas com cancros que não se via antigamente, nomeadamente o cancro do intestino. Portanto, acho que estamos a ter uma consequência dos fast foods que foram introduzidos na alimentação de praticamente todos nós. A raça, portanto, há também determinados cancros que a raça caucasiana é mais abrangida ou não, assim como o sexo, a mulher ou o homem é diferente de determinados tipos de cancro, a sua incidência. Portanto, esses não se consegue mudar. Os outros que conseguimos mudar, acho que é a nossa obrigação mudar. As mangas Exatamente. E fazer por isso, não é? Claro. Sendo que há ajudas para pessoas que têm adições, nomeadamente alcoólicas. Sim. Também há ajudas para a cessação tabágica. Portanto, hoje em dia há um conjunto de conhecimentos e de ajudas para pessoas que têm um conjunto de hábitos que não conseguem mudar. Em relação à alimentação também há muita informação. Eu acho que aí a grande dificuldade é triar, não é? É tentarmos perceber, afinal, que regime alimentar seguir, o que é que devemos fazer e esquecemos de aqui uma coisa que de certeza que a doutora Sónia também vai dizer, que é o exercício físico. O exercício físico, portanto, isso é fundamental, que também já tem sido divulgado o quão importante é, tanto para prevenção das doenças oncológicas como das doenças cardíacas, portanto, e faz bem à mente, faz bem a tudo. Portanto, temos aqui uma série de fatores que podemos prevenir. É claro que também há cancro de pulmão, por exemplo, em pessoas que nunca fumaram, mas a probabilidade de, fumando, ter cancro de pulmão acaba por ser mais significativa do que uma pessoa que nunca fumou. Muito bem. Portanto, esclarecemos aqui a importância da rapidez no diagnóstico e ainda falamos sobre sinais de alerta, meios de diagnóstico e também, obviamente, da prevenção. Nós seguimos para intervalo. A seguir vai poder tirar as suas dúvidas sobre a área de oncologia. Até já.